Oi, médicas e médicos ilimitados. Bem-vindos ao terceiro episódio do Medicina Ilimitada. Hoje a gente vai falar sobre a medicina de emergência, a porta de entrada do sistema de saúde para os casos mais críticos, né? O local onde as decisões têm que ser mais rápidas, mais assertivas, mas também é um local de muitos dilemas éticos, morais. Hoje a gente vai descobrir que comem, como vestem e se dormem os médicos de emergência. Mas muito obrigado, pessoal, por terem vindo. É uma honra ter vocês dois aqui. A gente tem sempre tem algumas perguntas chaves que eu faço para todos que estão aqui, porque se vocês estão sentados aqui é porque não só eu os considero médicos ilimitados, mas toda a sociedade médica assim o considera, né? Mas para a gente chegar aqui e ser ilimitado, vocês tiveram um chamado, tiveram algo que os trouxe até aqui. E eu queria que vocês falassem um pouco, né? Como é que foi o chamado, como foi que vocês descobriram que a ação de vocês era aquela linha tênue entre a vida e a morte do paciente. Como é sentir isso, né? Efetivamente, como é ser tão ilimitado, porque efetivamente é muito... acima de qualquer imaginação você ter isso na mão, né? Maravilha. Eu acho que antes de mais nada, Douglas, acho que agradecer a oportunidade de estarmos aqui e de antemão desejar um excelente sucesso para esse grande projeto que busca justamente explorar a medicina e com um contexto de ilimitado, e que de fato a medicina a gente consegue alcançar diversos né, horizontes dentro da medicina. E falar hoje de medicina de emergência é um cenário aqui muito peculiar. É o melhor cenário, né? É um cenário aqui também que desperta muita atenção, porque avança para todos, né? Acho que todos vão passar pela emergência em algum momento da sua vida. É isso aí. Né? E isso me faz lembrar a tua pergunta, né? Qual o chamado que aconteceu para mim? Eu tive a oportunidade de pisar numa emergência de maneira muito precoce dentro da minha graduação, dentro da minha formação médica, né? Então, estamos voltando aí a 26 anos atrás, e no meu primeiro semestre eu tive a oportunidade de vivenciar um plantão na emergência, um plantão de domingo à noite. Ai, maravilha. Frotinha da Parangaba, domingo à noite. Então, não era Frotinha, não era aqui em Fortaleza. Frotinha foi outros capítulos mais da frente. E eu estava em São Luís, minha formação foi acadêmica, foi lá na Federal do Maranhão, assim como também o Calil. Por coincidência, a minha também, lá na Federal do Maranhão, né, Daniel? Exatamente. As coincidências da vida, né? Tomadores de Guaraná Jesus, né, Calil? Negócio doce da porra. E nós temos um hospital, tem um hospital até hoje, que é o chamado Socorrão, né? Como aqui no Fortaleza temos o Frotão, lá é o Socorrão. Né? Então veja que parece que a emergência chama esse aumentativo, assim, né? Superlativo, esse né? Superlativo, aumentando, assim, a questão do dinamismo em relação à assistência médica, né? E eu estava lá no primeiro semestre acompanhando um plantão na emergência do Socorrão. E com o tempo, ali de maneira precoce, eu fui despertando maior interesse na emergência a um ponto de entender que a medicina ela precisava passar pela emergência e eu como médico, essa foi a minha interpretação pela minha experiência né, num cenário desse precoce. E que independente de qual especialidade eu fosse seguir na medicina, eu deveria saber emergência. Então isso para mim foi algo que me despertou durante a graduação e só que acabou também direcionando os meus passos também para assistência, para especialização e o que eu faço futuro, essencialmente né? Hoje de maneira intencional está exercendo a medicina. Porque você é cirurgião de formação, né? Isso. Eu tenho a formação cirúrgica, né? Fiz mais 5 anos de residência médica cirúrgica, né? E tenho também a habilitação em área de atuação na cirurgia do trauma. Então, também cirurgião do trauma e que o cirurgião do trauma ele participa diretamente lá na emergência. Então, eu costumo dizer que desde esse primeiro plantão, irmã que estão juntas lá. Então, desde dessa época, eu atuando constantemente na emergência
Então estamos chegando aí a 26 anos de experiência nesse campo. Acho que a gente pode pular os 26 anos. É. Pra eu não ter que contar o meu. Pra eu não ter que É contar o meu. interessante boa noite, Douglas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Satisfação grande estar aqui. Acho que outras vezes a gente já bateu papo sobre isso, né, Daniel? Sim. E é incrível que como nossas histórias aqui, a minha e do Daniel, elas se cruzam constantemente, né? Se cruzam constantemente. Eu sou maranhense, o Daniel cearense, né, Daniel? Cearense, né? Cearense. Ele fez a faculdade na Universidade Federal do Maranhão, onde eu também fiz Faculdade Federal do Maranhão. Quando ele estava saindo, vou entregar a idade agora, quando ele estava saindo, eu estava entrando. Ele Não, tinha mas não precisa dizer anos, Ele né? fazia, ele deixa o pessoal fazer conta lá. Ele já Mas tava é ensaiando interessante isso que há assim, tempos. essa época lá no Maranhão, que o Daniel falou, porque também meu primeiro plantão foi no primeiro semestre, também no domingo, também no Socorrão. Olha aí. Porque existia o hábito lá no Maranhão, né? Não sei como está hoje, mas naquela época existia o hábito de você acompanhar alguém no hospital de trauma, no Socorrão, que tem lá o 1 e o 2, né? E aí, ele falou sobre chamada, eu escolhi fazer medicina porque eu gosto muito de gente, cara. Adoro gente. Adoro gente. E para ser um médico que limita, você tem que gostar de gente, né? Para fazer medicina. Falo para os alunos direto isso aí. E aí entrei, passei pro segundo semestre, né? No vestibular, tinha a turma do primeiro e do segundo. Então já fiquei ali 6 meses aprovado sem fazer nada. Curtindo. Melhor situação. Melhor cenário, possível, adorei. Né? Um cenário massa. Mas também estava ansioso. E aí você começa ali na aula no período, no ciclo básico. Você começa ali bioquímica, anatomia, aquele negócio, não vai ainda pro hospital. Biofísica era no segundo semestre. Né? Verdade. Aí entrei em agosto, setembro, outubro, greve. Na Federal. Isso 2005. Greve na Universidade Federal. Outubro, greve. Novembro, greve. Dezembro, greve. Janeiro, greve. Fevereiro, greve. Aí eu olhei para um amigo meu. A gente tinha estudado junto no vestibular, passamos mesmo. O cara, não aguento mais isso aqui não, pô. A gente esperou tanto para entrar na faculdade. E os caras não deixam a gente estudar. Ele não deixa, ele não vê paciente e tal, não sei o que. Eu tinha ganhado jaleco da família, aquele negócio, né? Aí o cara, vamos pro hospital. Aí no domingo de manhã cedo, a gente pegou o ônibus, foi pro hospital. Não conhecia ninguém, não tinha nenhum médico na família. Vamos se apresentar para quem estiver lá, perguntar se pode acompanhar o plantão. E aí cheguei lá, chegamos 6h50, 6h45, aí tinha um colega chegando pro plantão. Um grande abraço, um grande amigo do Daniel também. Teve aqui em Fortaleza recente, saiu com o Daniel lá pro Cumbuco, me chamou, não consegui. Consegui ir lá. Consegui ir lá com ele, Dr. Rurion Charles, um abraço Rurion, se ele estiver vendo isso aí. Cheguei lá e me apresentei. Ô, doutor, tudo bem? Eu posso acompanhar seu plantão? Aí ele perguntou assim, tranquilo, lá chama período, né? Você tá em qual período da faculdade? Aí eu comecei a rir, não consegui. Eu não sabia contar. Eu tô no primeiro ainda, porque ele começou a rir, cara, descontroladamente. Ele, cara, tu tem que estar na praia hoje. O que tá vocês estão fazendo aqui, 7 horas da manhã? Não, professor, porque... Aí eu expliquei, né, da greve, ele, peraí, cara, o cara pegou assim, ó. E são as coisas que a gente encontra na vida, durante a formação, que influenciam na sua vida profissional. Porque o cara ele podia estar puto da vida ali, estar domingo dando plantão na emergência. Ao invés de estar com a família dele, ele tá, de mau bom humor, pegou na mão da gente pra ensinar, vou ensinar aqui quais são os tecidos pra você. Tecido pra você fazer uma sutura e tal. Uma paciência do caramba. E aquilo influenciou muito minha caminhada para escolher a minha especialidade, né? Medicina de emergência, e me mostrou muito de como você encarar aquilo que a gente tava falando aqui nos bastidores, encarar como você vai pro plantão. Que você tá ali por alguém que talvez seja uma das coisas que mais me fascinam na emergência, que você tá ali, você não sabe quem vai entrar. Eu costumo dizer que é onde se encontra o gênero, raça, cor. Cara, todo mundo é igual ali pra gente. Você apaga, né? Você não sabe quem vai entrar, você não sabe quem vai entrar. Não tem preconceito, não tem bandido, você não sabe, claro. Você não sabe quem vai entrar ali, você tá ali no plantão pra atender quem quer que apareça ali. Criança, adulto, idoso, né? Gestante, a gente vai atender de alguma maneira. Então, assim, o chamado foi muito isso, me influenciou muito isso aí. Começar a viver isso aí, viver o ambiente de trauma, de paciente grave, eu sempre gostei muito disso. A gente conversando um pouco antes, né? Eu perguntava porque realmente é uma curiosidade. Eu pessoalmente nunca gostei do plantão. Acho que
como estudante, fiz muito isso e tal, porque queria ser cirurgião, então eu me preparei para isso a faculdade inteira, adoro o centro cirúrgico até hoje, né? Quando eu faço meus procedimentos intraoperatórios e tal, adoro o centro cirúrgico, para mim é um ambiente que eu me sinto muito bem. Mas eu perguntava a vocês um pouco antes, assim, o que é que o emergencista, quando ele acorda, ele toma aquele café às 5h30 da manhã e ele faz o quê? Ele respira. O artista, quando ele vai pro palco, ele medita e aquece a voz e vai, né? O que é que um emergencista pensa? Tomou o café, dá um beijo nos filhos, a gente fala, bora salvar, é isso, Daniel? É praticamente isso, Praticamente isso. Não, porque eu acho isso de um altruísmo, cara, é difícil você entender como é a rotina de alguém que acorda simplesmente e diz, o seu trabalho hoje é pegar situações inesperadas. Hoje eu estava vindo para cá, paguei no elevador e vi que uma criança ficou presa dentro de uma panela de pressão. Eu vi isso, eu não disse também. E essa criança vai para emergência, né? Então vem uma criança que está presa dentro da panela de pressão, vem um cara, né? Você realmente, então como é isso? Como é que é acordar e se preparar, aquece a voz, aquece o espírito e Senhor? Perfeito. Excelente pergunta, Douglas. Porque assim, particularmente para mim, isso foi se cristalizando com o tempo, esse entendimento, né, do trabalho médico, até eu chegar a uma consciência de que exercer a medicina, particularmente para mim, é um chamado. Eu acredito em Deus, sou um cristão, e eu acredito que isso seja um chamado dentro da minha vida. Então, a partir do momento que eu entendo isso como um chamado, eu consigo construir uma autorresponsabilidade. E essa autorresponsabilidade, ela me coloca numa posição de entrega naquele plantão por algo que eu escolhi e entendo que é um chamado. Então, eu consigo ficar muito bem resolvido, trabalhando, indo para o plantão e oferecendo ali o meu melhor naquele momento ali. Então, por exemplo, é muito comum observarmos alguns profissionais que, olha, eu tenho muita vontade de trabalhar no SAMU. Meu sonho é trabalhar no SAMU. E aí, de repente, alcançam esse sonho e começam a trabalhar no SAMU. E aí vai para um plantão noturno e quando dá 2 horas da manhã, ele está na base, recebe um chamado e aí ele começa a reclamar porque foi um chamado de madrugada e aí começa, né, falar de maneira negativa de que essa hora, né, isso que eu falei 2 da manhã, né, podia ser até mais tarde. Então veja, na passagem do plantão, naquela ocorrência, uma coisa que eu costumo dizer, né, que o plantão só termina quando acaba. E isso é não encontrar, de fato, esse entendimento do que ele está fazendo lá, né? Então, de autorresponsabilidade, de chamado. Então, isso para mim ficou muito claro da minha vida, né? Então, hoje eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu vou realmente com satisfação, entendendo o meu papel ali, né? E procurando oferecer o meu melhor, né? Tanto que eu costumo dizer, né, que o pior momento da vida de alguém na emergência tem que encontrar o nosso melhor. O melhor momento. Tem que encontrar. E na emergência, você não escolhe quem vai lhe atender. Uma coisa é você ir para um médico, onde você precisa de uma avaliação né, médica, marcada, né, ambulatorial, tem a opção de escolher tem a opção o Daniel, de ele ir em 2, em 3. Os caras dão uma olhada no Instagram, né? Google, vai pesquisar, né? Consulta o colega. Então, você tem o poder de escolha. E você sempre vai procurar o melhor profissional. E na emergência, nós não temos esse poder de escolha. E a emergência pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então, passa por essa responsabilidade. Então, o que eu vejo é, de fato, uma autorresponsabilidade. Acho que o Daniel utilizou uma palavra muito legal que ajuda muitas pessoas a fazer essa pergunta para mim. Né? Durante a residência, quando todo mundo pergunta, cara, emergência, por que escolheu isso aí? O Daniel usou uma palavra muito interessante, que é a palavra escolha. No plantão, nós temos 2 tipos de colegas que estão ali hoje, né? Tem uns que estão por escolha
Então, os que estão porque precisam. Porque estão Perfeito. ali para passar um tempo, vai precisar pagar uma grana, ou quer juntar uma grana para comprar um AP, um carro, enfim, qualquer motivo que seja, que é louvável também, tá? Mas quando você tá ali porque escolheu, escolhi estar ali, acaba que a coisa fica muito mais natural, né, Daniel? Sim. Você perguntou isso, eu acho interessante, porque muita gente pergunta, né? Como é que é isso aí de manhã e tal, não sei o quê. Pô, de manhã acordo, dá um beijo no filho, na mulher, e vou trabalhar. Vai pro escritório, né? Vou trabalhar, né? Então, assim, eu falo isso muito pros residentes, né? Quando a gente recebe R1, principalmente, digo, ó, estejam aqui por escolha. Porque, assim, assim como outras especialidades também, a medicina de emergência, a medicina de emergência tem uma rotina dura, não é uma rotina fácil. A gente que trabalha no sistema público de saúde, principalmente, né, Daniel? Mais ainda. A gente sabe que a realidade da superlotação, do desbalanço entre recurso e demanda, que infelizmente não é uma particularidade só do Ceará ou só do Brasil, né? Hoje eu frequento congressos internacionais da especialidade. No Congresso Europeu de Medicina de Emergência, tem várias mesas dedicadas só à superlotação. Olha aí. Congresso Americano, o ACEP agora, que é o maior congresso de medicina de emergência do mundo, teve um fórum dentro do congresso de um dia todo para falar só sobre superlotação. E isso né? porque eles são mais bem estruturados, têm menos Total. trauma do que a gente, a violência Total. é menor, né? Então, assim, Total. imagina Então, assim, se a gente fizesse um fórum sobre isso. Não, e a Abramed agora está né? pensando em. Tá pensando, não. Vai tocar Né? um fórum nacional agora para tratar, porque de fato é um problema extremamente sério, extremamente grave. E a rotina é dura. A gente tem muita gente, muitos profissionais, e aí que eu não falo nem só médicos, né? Principalmente as outras classes profissionais. Enfermagem, físio, nutrição, galera dos técnicos de enfermagem, auxiliar de transporte. Eles trabalham num ambiente muito sobrecarregado e tem adoecido. Então a rotina de fato é dura. Então, eu falo pro pessoal, meus residentes, eu não minto, não. Nossa vida, vamos dizer assim, nosso tempo de vida profissional útil, trabalhando full, ele é mais curto. Você não vai ficar, não pode planejar para ficar com 70 anos dando plantão, fazendo 48 horas de plantão na semana, 60 horas de plantão. Não é viável fisicamente, né? Nem mentalmente, né? Não é viável. E assim, tem que ter essa consciência de que o jogador de futebol tem 15 anos de carreira. 20 anos de carreira, tem que se preparar. A performance vai estar comprometida. Vai estar comprometida, né? Então você tem que se preparar, entender que a realidade é dura, mas que foi uma escolha sua estar ali. Naquele ambiente. Naquele ambiente está ali. Exato. É o que eu digo, cara, não reclame se vai entrar um paciente, dois, um atrás do outro. Porque a única certeza que a gente tem na emergência é que vai entrar alguém. Você está no departamento de emergência porta aberta. Pode ser que, infelizmente, não saia ninguém, né? Não apareça leite para ninguém, mas que vai entrar, vai. Né? Então, assim, você escolheu estar ali. Você não pode ficar chateado porque apareceu uma ocorrência no SAMU, porque está entrando paciente para você atender. Você escolheu estar ali. Né? Isso então, é legal, né? Você tá ali por escolher. Isso ajuda demais a clarear a mente, sabe? E fala muito, né? Não da maturidade que a especialidade atingiu, né? Porque, assim, não acho que seja, talvez, a mentalidade da imensa maioria das especialidades médicas, né? Então, assim, eu acho que a especialidade de medicina de emergência, apesar de jovem, do ponto de vista de papel, né? Porque tem 2015, poucos anos, poucos anos, né? E está construindo o seu alicerce, efetivamente, como especialidade, melhorando os vínculos entre os diferentes profissionais, né? Vocês têm isso muito claro. Né? Talvez se você perguntar, por exemplo, para um coloprocto, uns digam o que a ambição deles ou que a necessidade deles como escolha de especialidade é fazer procedimento, é fazer colonoscopia, e outros não, eu quero operar câncer, e outros não, eu só quero fazer, né, da ginecologia, não, obstetrícia, né? Você seguramente vai ter uns que gostam da emergência obstétrica. Sim. E outros que não, outros que estão ali, não sei, para tratar... Né? Sem desmerecer nenhuma escolha, né? Porque toda escolha é a sua escolha, onde você se encaixa, né? Mas fala muito da formação da medicina de emergência, que é, do meu ponto de vista, algo extremamente complexo e porque ele não pode ser feito em qualquer situação, né? Vocês são dois educadores, assim, da emergência, né? No Tutoria e no Emergency Talks. Uma curiosidade, porque vocês são empreendedores, eu também sou empreendedor,
né? O que foi que vocês pensaram quando vocês fizeram né, a tutoria, o Emergency Talks, né? O que foi que aconteceu? Existe uma lacuna na formação médica e que efetivamente vocês estão preenchendo essa lacuna, graças a Deus. O que foi que vocês pensaram quando vocês tiveram essa... Começa aí, Daniel, por antiguidade. Por antiguidade. Então, falando em O tempo de antiguidade... experiência da empresa. Falando assim. em antiguidade, então, eu vou ter que voltar, então, lá para a época de acadêmico, porque veja só, quando eu comecei lá na faculdade, e como eu falei, que já começando a ter a oportunidade de maneira precoce em acompanhar plantões de emergência, logo me envolvi em um movimento estudantil, que foi a criação da Liga Acadêmica de Trauma e Emergência da Universidade Federal do Maranhão, e eu fui um dos fundadores da LAT, que era a abreviação, né? Liga Acadêmica de Trauma e Emergência, que legal. Da UFMA. E aí eu comecei, então... Só interromper ele aqui, porque assim, eu tenho que falar isso. Porque o Daniel é modesto, mas assim, lá na UFMA, o Daniel é um dos caras que tem grande história na universidade, no curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão. Se você for hoje lá, a LAT é a maior liga hoje lá da ela continua bem ativa. Bem ativa. Se for lá, o Daniel tá na história do curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão, porque ele é modesto e não vai... Isso que dá, viu? Fazer um podcast com os amigos, aí eu sou vegetista. Mas é verdade. Depois cara... ele paga a cerveja. Não, é verdade, tem que falar, a galera tem que saber isso aí. Não, isso é importante, né? Isso é extremamente, porque assim, isso fala quem vocês são, né? E realmente, assim, eu me sinto lisonjeado demais de ter vocês aqui. Porque a história de vocês é muito bonita, e não a história, mas o que vocês fazem todo dia é muito bonito, né? Eu acompanho, vejo as lives, assisto algumas aulas, tive a oportunidade de ver algumas aulas dos cursos, assim, e me impressiona como é que vocês têm a capacidade de gerenciar um hospital, gerenciar uma emergência, empreender, dar plantão, ter família. Isso é impressionante, né? Desculpa. Não é difícil, não, mas tranquilo. Mas aqui tudo se conecta e a gente vai construindo aqui a conversa. Não, eu já esqueci aqui o roteiro. Mas está voltando justamente onde que chegou a educação, né? Então, quando eu comecei a me envolver então com esse projeto de extensão, projeto de educação, que foi a Liga Acadêmica, e que me aproximou mais ainda dentro do papel de responsabilidade da educação. E ao mesmo tempo, né, quando eu entrei no primeiro semestre naquele hospital, eu não sabia de nada. Então, para mim, tudo que estava sendo feito ali era o que era para ser feito. E com o tempo, quando eu fui avançando na medicina, eu comecei a observar que, na verdade, muitas das coisas poderiam ter sido feitas diferente, com uma outra abordagem mais atualizada, e que passava por necessidade de qualificação profissional. E aí, junto com a Liga do Trauma, eu fui percebendo isso cada vez mais, né? Procuramos levar, inclusive, treinamentos para os médicos. Nós que organizamos, por exemplo, o curso do ATLS, né? O curso do ATLS foi organizado por nossa Liga, para os médicos participarem. Então, isso ficou muito claro para mim e foi se fortalecendo. A necessidade da educação médica, a necessidade de qualificação na emergência. E meio que o projeto da tutoria, ele começou lá, né? Inclusive, eu fazia muitas anotações, fazia muita coisa. E eu nunca falei isso, na verdade. E um dos projetos era Centro Maranhense de Educação em Emergência e Trauma. E o acadêmico fiz esse projeto, colocando o que precisava de material, sala, estrutura, como acadêmico. Né, já vendo a necessidade realmente dessa qualificação. A dor que você sentia, né? Exatamente, pelos colegas. Claro. E da mesma maneira que o Calil também já comentou aqui, que ele não tinha nenhum médico na família, eu também não tinha nenhum médico na família. E eu comecei a perceber, olha, talvez isso seja uma dificuldade para entrar no mercado, né? No mercado médico. E eu comecei a ver que as oportunidades do mercado médico estavam na emergência. Entendi. Então, eu precisaria me qualificar na educação em emergência, e daí foi construindo o que nós temos hoje na tutoria, né, seguindo esse projeto direcionado para médicos e direcionado para a medicina de emergência, para a qualificação, né, da emergência. Interessante que, assim, até esse mercado, a emergência, ela desperta muito interesse, né? E, assim, nesse mercado de educação médica voltado para a emergência, tanto seja no digital, cursos presenciais,
Vocês podem usar a palavra, vocês vão cortar aí, mas tem um pilantra, né, Daniel? Tem. Não Sabe vai que cortar, tem não, no bota- Brasil, tudo tem. Não, Tem. e assim, porque isso foi uma das motivações que a gente teve também. E eu costumo dizer que o Daniel não é meu concorrente. Apesar de a gente ter que não é meu concorrente, né? Porque eu acho que quanto mais gente séria tratando desse assunto, tratando desse tema, melhor. Melhor. A especialidade, né? Sim. Com certeza. É, Daniel, a gente com sempre certeza. falou assim Com de forma certeza. bem aberta, bem transparente, né, Daniel? E quanto mais oportunidade de momentos educacionais, é melhor para você. Claro, Exato, claro. exato. Então, o fato de estar no Emergency Talks não impede de estar na Isso, tutoria. O fato de estar na exato. tutoria não impede de estar no Emergency Talks. Então, E assim, o a gente ideal é tem- que faça os dois, né? Não, e a assim, gente tem uma relação muito legal nesse sentido, né, Daniel? E você perguntou de quando foi esse o o estalo. start, né? Até eu comentei aqui, onde eu vou falar aqui, né, que eu conheci a especialidade enquanto especialidade num curso da empresa do Daniel, né? O Daniel já estava aqui em Fortaleza, né? Tinha formado, tinha uma empresa, a Promed, né, Daniel? Promed na época. Promed na época o nome. E eu vim fazer um PHTLS lá de São Luís, estava trabalhando no SAMU, né? Vim fazer um PHTLS da empresa do Daniel. Aí que eu conheci o Daniel de fato, né? Pessoalmente. E tinha uma instrutora lá, a doutora Alessandra Leitão. Um abraço, Alessandra, se estiver nos vendo aí. E ela disse, não, eu sou especialista em medicina de emergência, fui da primeira turma da residência aqui em Fortaleza, aí que fui, tem a residência mesmo, e fui estudar para aquilo, foi a única prova de residência que eu fiz. Mas o que é que despertou? Eu sempre gostei muito de educação, sempre, sempre, sempre. Desde a residência, desde a faculdade, sempre gostei muito. Por quê? Porque eu acho que com a educação a gente consegue impactar mais pessoas. Perfeito, Né? exatamente. É isso mesmo. E o que despertou de construir o Emergency Talks, a época foi, eu lembro até hoje, foi ali, a gente estava em outubro de 2019, tá? Eu tinha terminado a residência. E eu estava como instrutor na ESSEM, no ACLS da antiga ESSEM, né? Que hoje é ESSEM de treinamento. E veio uma aluna, eu queria muito lembrar quem é essa pessoa, mas não lembro, cara. Chegou para mim e disse assim, doutor, tudo bem? O senhor salvou uma paciente ontem lá na UPA de Messejana. Desse jeito, sabe? Aí eu, não, acho que você tá me confundindo, eu não tava lá, não dou plantão lá não. Não, deixa eu lhe explicar. Em 2018, 17 e 18, eu gravei algumas aulas pro curso do Erlon Saraiva, né? De medicina de emergência da USP, mandou lá, né? E uma delas foi sobre bradiarritmias e um pocket, um videozinho sobre como utilizar marca-passo transcutâneo. Mas eu contei essa história, hoje a gente tá fazendo um rebrand da marca, né? Da Emergency Talks. Agora contei como começou essa história. E ela falou assim, não, aí chegou um paciente com BAVT e eu só soube manusear o monitor que tinha lá na UPA porque eu tinha visto sua aula. Olha aí. Pô, cara, eu vi aquilo assim, caramba, velho, como a gente consegue... Eu comecei a pensar, pô, eu entrei na medicina, escolhi medicina para ajudar pessoas e hoje eu consigo, através da educação, impactar uma pessoa que eu não conheço. Perfeito. Esse é o poder da educação. Eu não conheço, cara. Esse é o poder Imagina da a situação educação. disso aí. Você Massa. conseguir contribuir para o melhor atendimento de alguém que você não conhece sem estar lá presencialmente, Isso. sabe? Então foi daí que nasceu o projeto do Emergency Talks. Aí vai fazer 5 anos agora em fevereiro. Mas assim, todos os nossos cursos do Emergency Talks eu utilizo uma frase no final. A Patrícia, que é minha sócia lá, né? Que é a instrutora também lá da tutoria. Ela disse, cara, se o Calil não falar essa frase, a gente fica preso na caverna do dragão aqui. Tem que encerrar o curso. É a frase que eu gosto de falar que assim, ó, pelo simples fato da gente estar aqui em um momento de educação, reunidos nesse local, falando sobre emergência, em algum lugar, algum dia, uma família vai sorrir ao invés de chorar. Top. Sabe? Então, assim, acho que isso é o que motiva o Daniel também, pelo que eu conheço ele, motiva pra gente empreender. Empreender é difícil pra caramba, Difícil, né? muito Daniel? difícil. Muito Você difícil. sabe também do quanto é difícil Muito empreender. difícil, demais. Né? Responsabilidade que você traz consigo, quando A começa a dificuldade contratar legal, a colaborador, dificuldade quando começa a contratar gente, contábil, mais gente fica sob sua responsabilidade. Sim. E você tem que dar aquela energia a mais para produzir, porque tem gente que depende daquilo e é muito difícil, mas pelo menos eu tento tirar essa energia daí. Top. Sabe? Dessa missão mesmo. Do impacto que isso tem. Cara, e é uma onda positiva, né? É uma Sim, onda positiva. Não, perfeito. Acho que esse é o poder da educação que ele vai potencializar a nossa entrega. Porque a gente vai conseguir alcançar pessoas
de maneira ilimitada. Ilimitada, exatamente. Porque, de maneira ilimitada pela Exatamente. educação, através de outros profissionais, pelas mãos de outros profissionais. Só consigo isso com a educação. Só. A gente só tem 24 horas, só tem um plantão, são 12 horas. Então, eu tenho um limite para atender pacientes naquele plantão. Mas pela educação, a gente potencializa isso de maneira, né, ilimitada. É como eu costumo dizer, ó, Pô, se você for um bom assistente, você que seja um bom assistente, um bom emergencista, um bom radiologista, um bom cirurgião, você vai impactar a vida de centenas de pessoas no mês. Né? Que aí você atende ali centenas de pessoas, juntando família, centenas de pessoas no mês. Se você for um bom gestor, conseguir fazer diferença na unidade de saúde e tudo, você vai começar a impactar a vida de milhares de pessoas no mês. Né? Uma unidade que atende 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, por aí vai. Se você for um grande educador, isso multiplica sem limite. Você vai impactar centenas de milhares de pessoas por mês através da multiplicação da palavra, como eu costumo dizer, né? Exato. É a multiplicação da palavra, Você sabe cara. que eu não tinha, apesar de gostar da educação, né, ser sócio de empresa de educação também, eu nunca tinha parado para pensar isso, né? De que o impacto que você realmente, né, que aquilo reverbera, né? Essa é a grande verdade, né? É um crescimento exponencial, né? Porque o próprio aluno, ele pode se tornar um facilitador para outros profissionais dentro do ecossistema dele, dentro da unidade dele, dentro do plantão dele. Né? Então, eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade, eu digo isso para os nossos alunos lá na tutoria, que a gente tem, essencialmente, são médicos que desejam trilhar, né, a profissão médica ali na emergência de maneira responsável. Então, a autorresponsabilidade, ela vem para aquele médico que, embora ele entenda que vai ser temporário ele estar na emergência, mas ele tem uma autorresponsabilidade de entregar o melhor dele. Porque isso tem a ver com pessoas, tem a ver com caráter, tem a ver com personalidade. Então, é construir valores para que ele possa entregar o melhor valor como profissional. Você sabe que nos dias atuais, né? Assim, acho que isso a gente falou há pouco, né? Que uma das coisas que eu pessoalmente sempre tive vontade de fazer, e acho que esse é o 3º episódio, né? Assim, e acho que eu estou trilhando esse caminho, que foi sempre separar o joio do trigo na medicina, né? E a gente precisa fazer isso, né? Se a gente não toma as rédeas da comunicação, se a gente não consegue mostrar isso, realmente vem um dançador de TikTok e acha que é assim que se faz medicina né? E que, infelizmente, a gente precisa realmente ter isso. E essa fala de vocês realmente me reforça a necessidade que a gente tem de multiplicar as coisas boas. Né? A gente tem que multiplicar as coisas boas, não só na medicina, mas na nossa vida, e multiplicar o que a gente faz de bom. Total, né? Cara, total. E isso é fantástico. Trazendo para a formação, né? Assim, pensando que hoje a gente tem 25 escolas de medicina no Ceará. Isso hoje, amanhã pode ser que aumente. Hoje, amanhã, e vai aumentar. Né? Assim, isso é algo claro, porque a gente sabe o caminho não só de políticas públicas, mas do mercado em si. É uma profissão que é linda, uma profissão que é inspiradora, uma profissão que, se você perguntar para qualquer criança o que é que você quer ser quando crescer, pelo menos metade vai dizer, ou incluir em suas opções, ser médicos. Né? Isso é interessante. Mas a formação do médico emergencista, ele não pode ser em um ambiente com uma precariedade, por exemplo, de estabelecimento de saúde, ou seja, como é que você vai formar um aluno de medicina, como é que você vai formar um médico emergencista em uma cidade que tem 2 UBSs, uma UPA, você não tem especialistas de referência, né? Só tem... Como é que vocês veem, portanto, a proliferação? Não é crítica os caras que estão vindo, não é isso, não é reserva de mercado, mas que, para mim, às vezes esse binômio quantidade e qualidade, eles não se casam. Né? E a medicina, se você não educa com qualidade, você efetivamente vai ter uma repercussão negativa. Ou seja, o impacto de um mau profissional médico, quando eu incluo profissional médico,
não só médico, de profissional de saúde como todo, o impacto dele imediatamente é terrível. É terrível naquela vida, é terrível no sistema de saúde, porque ele gera mais custo. O erro do profissional, ele vai gerar uma bola de neve de custo. Então, assim, como é que vocês veem essa proliferação no que concerne, efetivamente, a formação do médico emergencista? Rapaz, Galera, acho que dá pra um simpósio Vai lá, cara. esse tema aí. Começa, Pedro. Eu Pode falei começar. Cara, que ia mas ser assim, pequeno o massa. episódio, porque tinha muito o que O conversar. último Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência foi em Campo Grande, em setembro. Né? Eu participei de uma mesa sobre a educação do futuro. Massa. Certo? Estávamos na mesa eu, o Rodrigo Brandão, que é da USP, e o Vitor, que é da USP também. Tá? E aí, te discutiu muito isso, cara. Porque, assim, o que acontece? O Brandão, na palestra dele, ele trouxe um dado que foi muito impactante pra gente na discussão que a gente estava tendo lá, né? No início da década de 90, cerca de 80% do tempo dedicado à formação médica na graduação era à beira-leito. Perfeito. 80%. Hoje, essa média caiu para 16%. Olha aí. À beira-leito. Né? Eu costumo dizer que nossa profissão, ela é uma profissão, como eu falei, tem que gostar de gente, mas a base da nossa arte é ver, ouvir, sentir, tocar. É a base. São os sentidos mesmo. É, você tem que ver o doente. Por mais que, assim, hoje existam diversas modalidades alternativas, né? Simulação realística, vários modelos de simulação realística, né? A gente tem várias modalidades didático-pedagógicas, a gente tem aula que, a meu ver, é a que a gente aprende menos. Perfeito. Não é nem a meu ver, na verdade, isso é provado cientificamente. Aprendizado baseado em problemas e tudo, mas assim, a gente não pode perder o contato com o doente. Isso está na base da nossa arte. Né? Contato, botar a mão no doente, conversar com o doente, está na base da nossa arte. Né? Então, isso é um dado que, quando você tem um aumento, uma proliferação de escolas médicas, do número de vagas, você fatalmente vai perder, porque não tem um aumento concomitante de leitos hospitalares, de unidades hospitalares, de pacientes não aumentam na mesma proporção. Claro. Né? Então, isso interfere na graduação. Sem dúvida, isso interfere drasticamente na graduação quando você aumenta o número de vagas. Né? Então, e falando de educação do futuro, isso foi minha palestra nessa mesa, você falou um negócio interessante demais, Dove, porque assim, existe um vácuo. E eu trouxe, na minha palestra, eu construí um storytelling que eu pegava, por exemplo, um cara que entrou na faculdade nos anos 90, formou, final ali na segunda metade da década de 90, fez seu mestrado, fez seu doutorado e é professor da universidade hoje. E aí ele vai dar aula para um cara hoje que nasceu nos anos 2000. A velocidade da informação, a velocidade do conhecimento é outra. É outra, cara. A gente hoje escuta o áudio em 2 vezes. É verdade. O X2. Antigamente não, pô. O cara esperava receber um e-mail, ia na biblioteca, pedia o livro. Né? Eu ia na biblioteca, pedia na Bireme. Cara, é diferente, velho. Eu costumo dizer assim, que assim... É diferente. Na minha época de faculdade... E a gente tem esse encontro geracional acontecendo hoje. Esse choque aí. Esse choque de geração com essa galera que tá entrando. E assim, como eu coloquei o dado lá também, não há como fugir disso. Hoje, pessoal, a geração que tem entre 20 e 30 anos, que é quem tá na faculdade, eles passam em média 5 horas por dia no telefone. Em rede social. Isso não vai voltar. Não vai voltar atrás. Dizer assim, não usa mais. Não existe pelo isso. Pelo bem, pelo mal. Pelo bem, pelo mal. Então, assim, como você falou, se a gente não ocupa esse espaço onde o aluno tá, e ele não vai deixar de estar, alguém vai ocupar. Eu achei massa, né? O Rodrigo Brandão agora começou a trabalhar na rede social. Não sei se foi coincidentemente depois da mesa, eu fiquei feliz pra caramba. O cara já mais velho e tudo, mas tá trabalhando. Pô, legal, cara. Tem gente do bem, gente decente ocupando esse espaço. Porque não tem volta. A gente tem que ocupar esse espaço. Tem que falar com essa galera que tá formando aí.
Porque tem esse vácuo na formação hoje, né, Daniel? Não, demais. O desafio hoje é conseguir filtrar boas fontes, né? Perfeito. Então, eu lembro bem que na minha época de faculdade, terminava uma aula, a gente tinha uma corrida até chegar na biblioteca para conseguir pegar algum livro que tinham edições mínimas. E hoje você tem praticamente todos os livros no teu celular. Cara, na palma Você da recebe mão, no celular. Então, hoje você tem que filtrar o que você vai escutar, o que você vai aprender, porque você é bombardeado de informações. Boas e más, né? Boas e más. Né? Então, eu costumo dizer que informação não é conhecimento. Informação pode ser algo apenas replicado. Isso. E conhecimento é onde você tem uma construção, onde você consegue criar um raciocínio. E isso dentro da medicina é algo muito importante. Eu falo sempre para os alunos, a gente tem que aprender medicina, a medicina bem aprendida, ela tem que ser conectada, ela tem que ter interface com todas as áreas médicas, com todos os sistemas, interligando e não apenas pegando informações. Né? Então, hoje a medicina passa por um processo de mudança do ponto de vista da educação, de um processo de mudança que o Calil falou aqui, cultural. Né? Então, hoje temos uma grande atenção, hoje temos um computador de mão. Sim. Então, a gente tem que estar nesse espaço. Então, esse espaço como o Medicina Ilimitada que permite essa discussão, onde muitos colegas estão assistindo, muitos acadêmicos de medicina estão assistindo e tendo a oportunidade de ter essa visão, né, que de gerações que estão aí, né, agora discutindo um tema tão importante dentro da medicina. Né? Tem algo muito interessante que a gente não tocou no ponto da formação e que talvez porque para a gente tenha sido automático, né? E eu acho que vou ser um pouco polêmico aqui, mas acho que é interessante. É bom que gera o corte. Prepara o corte aí, né? Na nossa época, entrar na faculdade de medicina era extremamente difícil. Eu sempre fui muito bom estudante. Assim, e tentei 3 vezes, meu irmão 5 vezes. Né? Então, era muito difícil. Né? Hoje, essa seleção, de certa forma, para algumas escolas, ela reduziu, acabou. Né? Há pouco tempo eu vi um anúncio do Sindicato dos Médicos, aí eu dou um abraço aí para o Edmar, para o Max, para o Luigi, né, que são queridos amigos aí, fazem um trabalho especial no sindicato, de uma faculdade, né, aberta no interior do Ceará, que dizia, ó, você não precisa de vestibular, você não precisa de seleção, simplesmente se você tem uma graduação, a gente faz a equivalência e você está dentro. Eu disse, senhor, mas como é que... Né? Então, existe um choque geracional também. Para a gente passar na faculdade é quase um prêmio. Eu lembro como se fosse hoje, quando meu pai cortou meu cabelo, ver meu nome naquela listinha ali, cara, era especial. E talvez seja uma das coisas mais legais que eu tenho experimentado, foi finalmente entrar na faculdade. Hoje não tem mais isso. Hoje, efetivamente, o filtro, infelizmente, é o filtro financeiro. Né? Obviamente, você tem algumas escolas chaves, algumas escolas públicas de nome, né? Essa seleção, mas de outra sorte você não tem. Né? Hoje o filtro é financeiro. Então, assim, acho que a gente começa a pensar como a gente vai ter que formar esses caras para terem essa visão da medicina como, não uma utopia, mas como algo que você realmente, é diferente. Não, sem dúvida. É diferente. O processo de seleção da medicina hoje é um fato que passa por mudanças, né? Nós temos um modelo de seleção puramente intelectual, passando para um outro modelo predominante de seleção. E aí nisso entra o desafio da educação. A educação ela vindo cada vez mais dentro do papel da medicina para uma formação médica de qualidade. Então veja, faculdade nenhuma ela tem o objetivo de formar um especialista. Hoje, claro, a medicina de emergência é uma especialidade, mas ela tem que oferecer para aquele médico, para o egresso, plenas condições de conhecimento, de competências e de habilidades que ele
possa se ingressar dentro do mercado médico de trabalho, e nós sabemos que o mercado médico de trabalho que se abre ao egresso são em As unidades de emergência, e que ele tenha, pelo menos, um nível de preparação para que ele possa alcançar uma complementação, que são os cursos livres, os cursos de complementação, que tem toda uma estrutura há décadas, são cursos reconhecidos, outros cursos bem estruturados, sendo realizados por pessoas que vivem aquilo, que levam com muita seriedade e que eles possam estar alcançando um grau de competência para exercer ali a medicina de emergência com responsabilidade, enquanto nós não temos aí uma abrangência ainda maior de médicos emergencistas com sua especialidade, com residência médica, por ser uma residência ainda que vai completar 10 anos, nós temos ainda muitos hiatos, nós temos ainda muitos locais para serem ocupados, que isso vai demorar um pouco mais de tempo ainda, só que a gente precisa atuar, então, de maneira mais forte, efetiva, na educação médica, preparo, né? No preparo para que ele possa chegar em melhores condições. E isso, o que acontece, né, cara? Eu vejo isso de maneira muito cíclica, né? Porque eu acho que o próprio mercado acaba regulando muito isso, né? Vamos dizer que o RQE é o novo diploma. Não, exato. É o novo diploma, hoje em dia. Nem quando eu formei, quando a gente formou, cara, você sabe, pegava o carimbo, cara, tinha milhares de ofertas de trabalho. Essa semana eu recebi mensagem de um colega médico agora, né, que tinha sido estudante até recentemente, formou na última turma de uma boa faculdade e 60% e ele formou, a gente tá em que mês? Janeiro. Formou agora em dezembro, ele disse que 60% da turma dele não tem emprego e não tem perspectiva de emprego. E nem aqui em Fortaleza, não. Nem indo pro interior. Não. Sabe? Então, assim, quando ele me falou isso, eu sabia que isso ia chegar. Eu não sabia que ia chegar tão rápido, assim, sabe? Mas, assim, ao passo que você tem muita vaga, tem muita gente formando, a gente forma 27 mil médicos, em torno de 27 mil médicos por ano, né? Hoje em dia, já no Brasil. No Brasil. E a perspectiva é que isso aumente mais nos próximos 5, 6 anos, né? A gente vai ter esse impacto agora. Aqui no Ceará são cerca de 1.400 médicos por ano. Por ano, 1.400 ainda, médicos. né? Ainda. Vocês estavam contando só as 15. Por enquanto, né? E isso a gente está falando aqui do Ceará. Por exemplo, a gente tem um curso preparatório para a prova de título, medicina de emergência, 70% dos nossos alunos são de São Paulo, são do Sudeste, né? E assim, lá em São Paulo, cara, se você não tiver RQE, você não entra. Não entra. Porque a galera... Você sabe que você falou um negócio interessante? Você falou que a gente achou que isso não ia chegar, né? O problema é que as nossas vagas de trabalho, elas também não são simplesmente vagas simples. Elas requerem uma estrutura grande. Porque o que é que hoje você é um médico recém-ingressado, bem preparado, mas se você... Eu lembro que dos meus primeiros empregos foi Ubaúna, que é o interior de uma cidade chamada Coreaú. E eu lembro que eu não tinha estrutura nenhuma, eu era o único médico de 9 mil pessoas. Ali aquele povoado, ele não tinha saneamento básico, né? A água encanada era muito pequena, não tem esgoto, não tinha nada, as pessoas não tinham emprego, era extremamente difícil. A minha ambulância, ela não tinha chão. Eu transportava os pacientes na ambulância, né? Eu via o asfalto passando, né? Então, hoje isso é inadmissível, que reduz ainda mais a chance de um primeiro emprego, né? Assim, que seja, que pelo menos, em parte, que ele supra a sua necessidade como médico, né? E que não coloque em risco a vida das pessoas, nem a sua carreira, né? Mas já botando isso aí, tem alguns jargões na medicina de emergência que eu acho muito interessantes, né? Um deles, que eu acho que eu atribuo ao Dr. Frederico Arnault, que é o meu pior pesadelo é entrar na emergência desacordado, né? Falou no Fantástico, né? Exato. Na reportagem Fantástica. E eu fui aluno dele nos cursos de emergência que ele fazia, tanto no Frotão como um verdadeiro... como é que eu posso dizer? Visionário, né? Entusiasta, visionário, né?
Mas tem um jargão que eu acho que vai colar no que a gente estava conversando, né? Que a medicina de emergência são os 15 minutos mais interessantes de toda especialidade, né? Isso. E aí a gente vai para a formação, porque assim, mas efetivamente, né? O que faz, como o que comem, se dormem, né? Qual é o cerne, o âmago, né? O core do médico emergencista. Né? Além da pluralidade de formação, que deve ser uma formação muito difícil, né? O cara tem que neuropediatria, GO, trauma, né? Qual é o cerne? Qual é o... Eu costumo dizer que o emergencista ele é um cuidador da fase aguda, certo? Cuidador da fase aguda, das intercorrências de fase aguda. Eu digo que a gente, para formar um bom emergencista na residência, são 3 anos de residência, leva 3 anos para desenvolver poucas habilidades, tá? Tem que ter a habilidade de eleger prioridades. O emergencista ele tem que ser muito bom em eleger prioridades. Tem que ser muito bom em suporte à vida, né? Suporte perfusional, suporte, enfim, suporte à vida. Tem que ser muito bom em tomar decisão. E rápido. E rápido, né? Tem que ser muito bom em tomar decisão com poucas informações, em curto espaço de tempo. E tem que ser muito bom na habilidade mais difícil, né? Que aí todo médico tem que desenvolver essa habilidade, que infelizmente só vem com a experiência, né? Tem que ser muito bom de insight, de feeling. Tem uma gente que chama cheiro, de feeling. Eu gosto de chamar de cheiro. O cheiro Também. Eu costumo dizer, um abraço meu amigo Ricardo Lessa, né? Cardiologista. E ele, quando eu estava na residência, lá no Messejana, ele falava, rapaz, infarto, a gente tem que conhecer pelo cheiro. O cheiro do paciente. Então a gente tem que ser muito bom de feeling também. E o feeling, isso tem alguns estudos que mostram isso, né? Isso vem com a experiência. Mas as outras 3 habilidades, que é suporte à vida, eleger prioridade e tomar decisão, a gente tem que exercitar isso, né? Então, passam 3 anos exercitando essas 3 habilidades frente a alterações agudas, né? Então, eu costumo dizer que tem essa questão dos 15 minutos, melhores 15 minutos de cada especialidade. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Claro. Mas é porque, assim, por exemplo, às vezes o cara faz cardiologia por conta do infarto. Porque é legal tratar infarto. Eu adoro tratar infarto. Nunca pensei que alguém fosse... Muita gente faz cardiologia porque gosta ali do infarto. Mas não é o dia a dia do cardiologista. O dia a dia do cardiologista é consultório, hipertensão, métodos diagnósticos. A cardiologia acho massa, porque ele abre um leque muito grande. Você pode fazer hemodinâmica, você pode fazer eco, você pode fazer só método, você pode fazer só consultório, você pode fazer UTI cardiológico, né? Enfim. A neuro, muita gente escolhe fazer neuro para trombolizar um AVC. Também não é o dia a dia da neurologia, né? E na emergência a gente tem essa possibilidade de tratar infarto, de tratar trauma. Esse é o dia a dia de vocês, né? É o dia a dia. Só que então, assim, nós somos um cuidador da fase aguda. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar muito bem resolvido com isso, de que o tratamento definitivo não vai ser com a gente. Isso. Grande parte da rotina do médico emergencista, vou falar uma coisa polêmica aqui também. Grande parte da rotina do médico emergencista, ele não vai saber o que o paciente tem, qual o diagnóstico que ele tem, não vai resolver a vida dele definitivamente, mas ele vai tomar uma decisão para o que é mais seguro para o paciente naquele momento. Então, a gente é uma especialidade de garantir segurança naquele momento. Não sei o que o paciente chega na emergência com dor de cabeça. Não sei o que você tem nesse momento, mas eu sei, de acordo com o score XYZ, que é seguro você acompanhar isso ambulatorialmente. Você quer seguro fazer essa medicação, controlar seu sintoma e você vai para casa. Vou lhe colocar numa linha de cuidado. Ou então chega um paciente vítima de trauma, o cara atende, FAST positivo, protocolo de transfusão maciça, toma, Daniel, resolve a vida desse cara, vai para o tratamento definitivo. E você tem que ser muito bem resolvido com isso. Perfeito, exatamente. Não é não, Daniel? Eu costumo dizer que nossa especialidade é das sombras, cara. A gente não vai ganhar uísque no Natal. Radiologista também é das sombras também, né? Vai ganhar uísque no Natal, a cesta do paciente. Se você fizer seu trabalho bem feito, o paciente nem vai lembrar de você. Nem vai lhe agradecer? Não vai. Eu lembro, só contar essa história para relatar isso. Eu trabalhava em São Luís, assim que eu terminei a residência, fiquei um ano e meio trabalhando em São Luís, no hospital privado lá, grande porte. E
cheguei a atender um paciente em DPOC, chegou em franquiciência respiratória, sepse de foco pulmonar, um DPOC exacerbado, foi entubado, intubação em sequência rápida, aquele negócio, beleza, foi pra UTI. Ok. Aí beleza, tipo, uns 3 meses depois, e a gente não pega a continuidade da situação, cara. Não tem o feedback Não final. tem. Aí beleza, uns 3 meses depois eu tava no supermercado, aí tava ele com a esposa na fila do supermercado. Eu lembrei dele. Mas... Olhei, lembrei dele, lembrei da esposa, e a esposa dele começou a me olhar e começou a sorrir pra mim. Aí acenou pra mim. Pô, o cara olhou pra esposa com a cara fechada pra cacete, assim, sabe? Tipo assim... Por que você tá olhando pra caramba? Quem é esse cara? Aí eu vi ele falando, quem é esse cara? Aí ela olhou assim pra ele assim, aí falou, eu escutei ela falando, tá na fila ao lado. Você não lembra dele, não? Ele, nunca vi esse cara aí. Não, foi ele que salvou sua vida quando você chegou lá no São Domingos. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele que salvou sua vida. Ele, caramba, não lembro dele. Mas ele lembra do cara que estubou ele na UTI, lembra de quem acompanhou na enfermaria. Cara, e quando ele falou que não lembrava, eu, cara, fiz meu trabalho bem feito. Fiquei feliz, fiquei satisfeitíssimo com aquilo, sabe? Não, beleza, sinal que eu fiz meu trabalho bem feito, usei uma droga amnésica legal pra ele, e o cara tá... Esqueceu da dor, não, o cara voltou pra vida, velho. Que maravilha. Tava lá na fila do supermercado. E ele veio te agradecer, finalmente? Ah, ele foi lá, apertou minha mão, todo sem jeito, né? Claro. Tipo assim, rapaz, será que isso é verdade? É. Entendeu? Olha, eu comecei, rapaz, será que é verdade? Muito bem, né? Rápido assim. Muito criativo. Entendeu? Ele foi lá, apertou minha mão assim, mas assim, ele tem que tá tranquilo com isso e tem que ser bom nessa fase, de pegar a fase aguda da doença, né? Sabe que eu estudando, porque tá à frente de vocês aqui não é fácil, né? E aí, eu tenho uma coisa da medicina, apesar de eu também ser de uma especialidade, né, coadjuvante, que é a radiologia, me pergunto, assim, como é que se constrói uma relação médico-paciente, né? Claro que aí, como é que se constrói essa relação nesse ambiente, né? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Porque alguns pacientes vão lembrar de alguns pacientes acordam, veem vocês, a família vê você, né? Muitas vezes você tem que comunicar algo que não é agradável para a família e você constrói uma relação, né? Então, como é que se dá essa construção aí desse momento tão rápido, tão agudo, e mais ao mesmo tempo mais importante, né? Eu acho que é um desafio, não é fácil. Porque dentro da emergência, e falando-se em emergência pública, a gente enfrenta vários desafios, né? Do ponto de vista estrutural, organizacional e lotação. Atendemos diversos pacientes de vários tipos, né, de pessoas. Então, eu acho que para a gente melhorar a nossa relação médico-paciente nesse ambiente desafiador, eu acho que ele precisa ter muita compaixão. E de nos colocarmos no lugar daquele paciente, nos colocar no lugar, por exemplo, daquele acompanhante que, veja, que se encontra muito aflito com aquela situação e um ambiente que desconhecido para eles. E é o pior dia da vida deles. E é o pior dia da vida deles. Então a gente precisa ter um pouco mais de compaixão. E compaixão é a gente se colocar e se permitir estar no lugar do outro. Então, mesmo nesse ambiente de tomada de decisões rápidas, que em poucos minutos eu posso ter um doente que está indo próximo de um óbito e o que eu preciso tomar uma conduta rápida, preciso fazer um procedimento imediato, uma medicação, organizar uma equipe. Nós temos que passar também pelo atendimento humanizado em simples aspectos. Eu sou Daniel, sou médico aqui do hospital. Qual é o seu nome? Embora ele esteja lá naquela situação, né? Eu tive recentemente um caso, né, que cheguei na emergência, cheguei na sala vermelha e fui avaliar um paciente, e o paciente era um paciente que estava com um quadro de choque, com um comprometimento hemodinâmico, e sabemos que nessa situação o paciente pode ter alteração do nível de consciência, confusão mental, e o paciente, de repente, me fala, doutor, eu lhe conheço. Olha aí, do outdoor. Doutor, eu lhe conheço. Do outdoor já não lembra mais, já passou na época do outdoor. Aí, doutor, eu lhe acompanho no YouTube, eu vejo no seu Instagram. Que massa. Aí vamos tirar uma foto aqui. Não, por favor, não é o momento. Depois. O nosso momento agora que é cuidar de você. Né? É cuidar de você. Vai ter um momento. E esse paciente, ele foi um verdadeiro milagre. Não só nos meus olhos, mas aos olhos de toda a equipe
que participou do processo de atendimento dele, de tratamento. Só para você ter uma ideia, ele, durante a abordagem cirúrgica, era uma lesão de grandes vasos, uma lesão grave de veia cava superior. Ele ficou 25 minutos em PCR. 25 minutos em PCR. E semana passada ele mandou um Instagram para mim. Que Muito massa. direto. Doutor, eu vou ainda voltar lá no massa. hospital pra gente se encontrar e Levar um tirar camarão. aquela foto, né? Poxa, olha aí. E aquilo foi um milagre, né? E foi eu costumo massa. dizer que a emergência é um palco perfeito para o milagre de Deus. E quando cada vez mais eu me abri, me sensibilizei para essas questões, né, do ponto de vista de realmente o que a gente faz, o Calil fala, cuidar de pessoas, Cuidar de né? gente. Isso é o amor, é cuidar de pessoas, gostar de pessoas, de estar ali, Respeito. né? E Deus está nisso, né? Então, certeza. a medicina de emergência, ela tem esse lado, né, de importância do ponto de vista, né, espiritual, do ponto de vista, né, de Deus presente ali no nosso dia a dia. Então, falar coisas assim, a gente fica arrepiado nisso, porque é algo real que acontece, né? E quantos milagres, certamente, acho que todos os colegas que vivenciam a emergência têm uma história de superação. E essa superação, para mim, nada mais é do que um milagre quando a medicina não consegue explicar, que foi esse caso. Não tinha como conseguir explicar, porque eu não falei o maior. A maior parte disso foi que, com 25 minutos, foi decidido em suspender as medidas de reanimação. E 2 minutos depois, o coração voltou a bater. É milagre. Milagre. É Milagre. Né? E é isso. E é isso que nos motiva, é isso que nos traz aqui. E Tô tá refletindo envolvido aí, aqui. uma coisa que eu sempre gosto de pensar, e agora o cargo de gestão que eu tô ocupando também, hoje de manhã eu tava falando sobre isso. Cara, não há nada mais frágil do que o paciente dentro do hospital. A gente tem que ter essa compaixão, porque ele tá num momento de extrema fragilidade. Tá num local, por vezes despido, rodeado de gente que é desconhecida, que ele não escolheu, teve a capacidade de escolher para atender ali, para atendê-lo, não escolheu, tá vulnerável demais, não tem nada mais vulnerável. O paciente no centro cirúrgico é extremamente vulnerável. Não é. Cara, e ele confia na gente para fazer aquilo ali. Imagina você confiar um familiar seu, um ente querido seu pai, sua mãe, seu filho, confiar dentro de uma sala vermelha, uma série de pessoas que você não conhece. Você vê o confiar paciente, a sua vida ali, cara, não, a vida total. de alguém, né? Então, assim, o paciente ele se coloca numa situação de extrema vulnerabilidade. Ele tá ali numa situação de extrema vulnerabilidade. Um mínimo que você pode ter respeito. É isso aí. Mínimo de decência que você tiver, você tem que respeitar aquilo ali, né, cara? Porque ele tá vulnerável demais. E dar seu melhor ali é importante. Relação médico-paciente é muito difícil na emergência. E assim, mais difícil do que do paciente grave é do paciente não grave. Porque assim, a média complexidade é o que tira o sono da emergência. Entendi. O paciente grave, ele tá estratificado o risco. Ele é grave. O óbito por entubar alguma coisa. Agora, você mandar para casa uma cefaleia com sinal de alarme, uma síncope, né? Que sem saber, você vai mandar, normalmente manda para um consultório, para um ambulatório, você não sabe o que aconteceu com ele no outro dia. Nos outros dias. Cara, isso é que tira o sono do emergencista. A decisão mais difícil do emergencista é roll-in ou roll-out. Interno vai de alta. Entendi. Essa é a mais difícil. Disparado. É o tira o sono da gente. Porque aí você tem que se resguardar ao máximo de score, de estratificação de risco ali para tomar uma decisão segura. E para o paciente é difícil você dizer para ele, ó, fique tranquilo, você pode ir para casa, você não precisa de um antibiótico. O cara nunca te viu, cara. Como é que eu vou acreditar? Como é que o cara vai acreditar? Como é que eu construo uma relação médico-paciente dessa... Então, assim, você demonstrar segurança no atendimento de menor complexidade é muito mais difícil do que no paciente grave. Você construir isso aí. Né? Porque, você tem que tentar fazer com que o cara acredite
Primeiro você tem que acreditar que tá tomando a melhor decisão, né? É importante. Isso é primeiro um dos as coisas mais difíceis, né? Você tem que acreditar, ter confiança. Não, pô, tô tomando a melhor decisão do paciente. E depois fazer com que ele acredite nisso. Que ele caminhe de acordo com... Pô, cara, isso é difícil pra caramba, velho. Difícil pra caramba. Eu não imaginava nenhuma das duas respostas, certo? Assim, porque para mim era quase impossível você construir essa relação. Mas é interessante como vocês colocam, né? Como a experiência... Como vocês colocam pontos extremamente importantes, né? E inclusive já avançam aqui no roteiro, porque eu tinha uma pergunta sobre o paciente desacordado, mas já foi respondida. Olha aí. Né? Porque é interessante. Semana passada a gente gravou sobre os cuidados de fim de vida, né? E eu acho que também é um ponto muito sensível da medicina de emergência. Sim. Como é que você lida? Porque quando o paciente, né, o paciente que você conhece a história, você sabe que aquele paciente é um paciente que está em cuidados paliativos ou que já fez uma diretriz antecipada de vontade, tudo bem. Mas como é que como é a decisão entre, como por exemplo, no seu paciente era jovem seguramente, que você reanimou 25 minutos, né? Como é que você, esse paciente a gente vai fazer todas as medidas ou não? Porque no caso de vocês têm uma coisa diferente. A função de vocês é salvar vidas. Então como é que você chega em um momento e diz, olha, daqui não vai mais, né? Como é que é isso? Existe hoje a medicina baseada em evidência, ela consegue nos ajudar e dar alguns parâmetros através de guidelines, algoritmos, sim, nessa tomada de decisão, né? Até quanto tempo reanimar, né? Que medidas de suporte de reanimação, de manutenção da vida a gente pode manter. Né? Só que isso é um tema muito difícil, complexo. Então, eles servem como algum grau de referência, mas não acabam direcionando de maneira exata. E aí entra justamente vários aspectos que nós discutimos até aqui. Um deles é o good feeling, é o cheiro. É sentir, é o cheiro, né? De você saber se você pode extrapolar uma recomendação, né? Estender mais um tempo, fazer outras terapias, aí que entra a tática, além da técnica, né? Que é justamente trazer uma experiência do dia a dia ali real e tentar aplicar com o intuito de levar o melhor para o paciente, mas não é uma decisão, né, fácil, então ela é geralmente customizada para cada caso, para cada cenário. E lidar com a morte na emergência é algo muito difícil, é algo muito desafiador e não tem como não ter um grau de envolvimento. Com certeza. Não tem como. Com certeza. E eu acredito que aqueles que se fecham para isso acabam sofrendo mais porque eles estão em um ambiente que é impossível você não ser receptivo àquela situação dramática de perda de um ente, de alguém que está naquela situação. E aqueles que se fecham para isso, eles acabam sofrendo ainda mais, né? Então, por isso que hoje nós temos várias ações em relação, né, à psicologia, à abordagem, à comunicação, né, da morte. Hoje isso é muito bem estruturado e o médico ele precisa conhecer isso. Ele precisa estar envolvido nisso. Isso é estruturado porque as organizações estruturam, porque assim, é tenso, né? Ou seja, mentalmente... É muito tenso. Não é fácil, assim, eu acho que o nível de burnout, para falar um tema que está em moda, né? Sim. Dos médicos emergencistas e dos outros profissionais de saúde, dos enfermeiros e tal. Então, organizacionalmente falando, existe um trabalho para isso? Existe, por exemplo, eu estava lendo que nos Estados Unidos os caras alternam entre sala vermelha e vai prescrever. Sim. Então, como é que nós aqui, a gente está preparado para isso? A gente tem suporte para os profissionais? Não. Eu lhe digo assim que não. Com segurança, né? É uma preocupação, inclusive, da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, né? Tem pelo menos 2 teses de doutorado que eu conheço que estão caminhando nesse sentido, né? Porque realmente a gente vê nos Estados Unidos aqui, o ambiente da emergência para todos os profissionais,
ele é o mais suscetível a adoecimento mental. Né? Imagina, tá louco. Lá no Hospital Geral de Fortaleza, a gente está construindo um projeto para isso, né, para a saúde dos profissionais, justamente nesse sentido. Hoje a gente caminhou um pouco com isso, né? Hoje a gente tem psicólogo de plantão, a gente tem sala de acolhimento multidisciplinar para más notícias. A gente tem a sorte hoje, por exemplo, de uma das maiores sumidades no cuidados paliativos na emergência do Brasil, que é a doutora Sabrina Ribeiro, é cearense. Olha. Fez residência na USP, trabalhou por lá por muito tempo, tem livros publicados na área, passou no concurso e está agora São Paulo, Fortaleza, né? HGF e USP, né? HGF e HC, trabalha nos dois locais, então a gente tem essa sorte de ter ela uma sumidade mesmo, né? E é uma preocupação grande demais. O Daniel falou um negócio assim, a gente tem alguns scores que ajudam e alguns casos são claros, né? Por exemplo, você tem um paciente com AVC hemorrágico, com ICH de 5, a mortalidade dele em 28 dias é 100%, né? Então, fica mais claro. Então, um paciente que tinha um ranking prévio de 4 que faz um AVC hemisférico, como a gente pegou hoje no HGF, uma situação. O desfecho vai ser muito ruim nesse paciente. Mas isso não é a maioria dos casos. A maioria é a zona cinzenta. A maioria dos casos. E aí eu acho que conta muito o que o Daniel falou, né? Mais uma vez a gente fala de experiência, que a emergência exige demais, né? Experiência, vivência, você vê caso e tem empatia, né? A notícia mais difícil de morte que eu dei em toda essa minha vida profissional até agora foi no HGF. Né? Uma paciente, não era puérpera mais porque tinha um bebê de 4 meses. Coincidentemente era a idade do meu filho mais novo. Olha aí. À época. A dificuldade começou aí já, né? Começou aí. A relação já... 23 anos. Que ela tinha uma doença autoimune, né? Acho que era lúpus com SAF. E fez um TEP. Foi trombolizada e tudo, fez instabilidade hemodinâmica e tudo, foi a óbito. Cara, quando eu fui dar a notícia pro marido, eu me vi nesse cara. Assim, com um bebê de 4 meses. A esposa falecida, morreu. Cara, esse cara chorava, sentou no chão, chorava, dizia qual a história. Ele dizia dessa maneira: o que é que eu vou contar pro meu filho? O nosso filho, o que é que eu vou contar pro nosso filho? Cara, eu chorei, eu só podia abraçar o cara. Eu chorava, abraçava o cara, sabe? Eu acho que, cara, se você perde a capacidade de se envolver, eu costumo dizer, né? No dia que eu perder a capacidade de me envolver com isso, eu mudo de profissão. Mudo profissão, isso aí. Mudo tranquilamente. Porque assim, como é que você não vai se envolver numa situação dessa? Como é que você não vai conseguir... não, esse aqui eu vou deixar aqui, passou a porta, vida que céu, sai... E vou... Não tem como, e velho. Sair e tomar um aqui. Virar as costas pra véio. isso. Você vê que é interessante, né? Porque a gente vê isso todo dia. Todo dia. Né? A gente vê isso todo dia, a gente não perdeu a capacidade de se importar com isso. Mas se você olhar para a nossa sociedade, né, a violência e a morte deu uma banalizada, são né? banais, né? Deu uma Estão banalizadas, né? É. Então, não vou fazer aqui, mas assisti um documentário aqui sobre uma organização criminosa, é um negócio absurdo. Né? Então, assim, como é que a gente sai de uma sociedade violenta, banal, né, que banaliza a morte, banaliza o mal do outro, contanto que você esteja bem, ou a vida do outro às vezes não importa, né? E se eu trouxer isso para o ambiente de emergência, aí eu tenho um outro ponto importante, que é a violência na própria sala de emergência. Sim. Né? Assim, vocês, e a gente vê muito relato disso no dia a dia, em jornal e tal, de que essa violência não está só fora do hospital. Sim. Né? Vem alguém, né? Bom, por N motivos, outra pessoa invade aquele ambiente. Né? Como é que... E a gente claramente não está preparado para isso. Né? Como é que é isso? Assim, você não poder banalizar a morte, e a morte, além de fazer parte do seu trabalho, ela ainda vem acompanhada de violência, de desrespeito, né, de uma sociedade doente,
mentalmente, como é que se lida com isso, por exemplo, do ponto de vista organizacional, que aí eu acho que você pode... Como é que os hospitais se preparam para que isso não aconteça? Né? Não só para o acolhimento do marido desse, mas, por exemplo, né, como é que eu vou respaldar se infelizmente o marido... Você me agredir, por exemplo. Você é culpado, né, disso. Cara, que tema legal de tocar, sabe? Porque, assim, via de regra, as pessoas estão muito pouco tolerantes, né? Estão muito pouco tolerantes em ouvir a opinião do outro, em gerenciar um conflito, né? A gente observa isso na sociedade de modo geral, né? O que acontece? A coibição da violência contra o profissional, tudo isso, sabe, Dover, é oriundo da sobrecarga. Tudo tem a base na superlotação, na sobrecarga. Perfeito. Tá? O fato de ter sobrecarga de trabalho, de ter um desbalanço entre o recurso e a demanda, tanto eleva o nível de estresse da equipe de saúde, quanto eleva o nível de estresse do acompanhante, do paciente, por aí vai. Então, o primeiro trabalho é na prevenção. A gente tem que tentar prevenir que isso ocorra, né? Quanto mais comunicação a gente conseguir estabelecer, melhor, para prevenir que isso ocorra, que chegue uma situação dessa. E aí a equipe multi é muito importante para isso, né? Serviço social. Hoje, por exemplo, lá no HGP, a gente trouxe um assistente social para dentro da emergência, psicólogo de plantão. Quanto mais a gente tentar prevenir, melhor. Tá? E ali naquele momento de relação médico-paciente, que é onde normalmente acontecem essas situações mais de violência, eu acho que quanto mais você ser empático, ser claro, ser transparente, né, ser cristalino, ser honesto com o paciente, você vai conseguir diminuir. Assim, do ponto de vista organizacional, eu acho que é reforço de equipe multi. Quanto mais suporte você der, mais no sentido de prevenir. Do ponto de vista particular, que eu digo assim, pessoal, quanto mais você for transparente, for ético, for honesto, as chances disso acontecer serão menores. Exclui? Não, de jeito nenhum. Não exclui. Porque a gente sabe que a sociedade é doente, cara. A sociedade está doente, né? E assim, é uma preocupação grande porque assim, na emergência é onde os profissionais estão mais suscetíveis a isso. Mais expostos, claro, né? mais expostos. E vamos atender diversos tipos de comportamento, diversos tipos de situações clínicas, como o uso abusivo de drogas, de álcool, que altera ainda mais o comportamento, tornando, né, um público mais agressivo. Inclusive, um destaque até que eu acho que é importante comentar, a gente vê nas redes sociais agora recentemente, né, políticos adentrando, né, dentro de unidade de saúde e tendo um foco bem claro no médico ali, né, e procurando interferir numa questão de um repouso médico ali, né, como se ele tivesse ali plenamente apenas para descansar, e esse tipo de iniciativa acaba favorecendo o aumento da agressividade para aquele profissional de saúde, para aquele profissional médico. Então, eu vi recentemente, hoje mesmo, um desses vídeos que teve essa chamada fiscalização 3 horas da madrugada. Eu vi também. 3 horas da madrugada e criando uma narrativa que todos os médicos, essencialmente, deveriam estar lá trabalhando 3 horas da madrugada. Todos lá em um plantão de intervenção de um prefeito. Vocês estão sendo pagos? Está faltando o salário de vocês? Que vocês estão deitados aqui? Então, assim, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Definitivamente. Né? Eu acho que o que a população quer é uma rede assistencial que dê resposta às demandas de saúde de maneira estruturada, que tenha uma assistência adequada para a população e, óbvio, um médico qualificado, né, um médico ali realmente que consiga, né, justamente responder às necessidades de saúde, sem sombra de dúvida. Mas o problema é bem maior, é bem mais complexo. Né? Eu lembro muito bem que eu me lembrei agora, estava de plantão no SAMU,
né? Meu primeiro emprego foi no SAMU, né? No caso, SAMU São Luís. E aí depois vim para cá para o SAMU Fortaleza. E eu lembro que a gente foi em um determinado local fazer um atendimento, num sábado pela manhã. A população já ao redor, como chegando, né? A população já 1 hora, né? No SAMU, no pré-hospitalar, 1 hora é o tempo ali, né? 1 hora de atraso e tudo. O tempo é relativo demais, né, cara? A gente que paga o salário de vocês, né? Aí o condutor que estava com a gente falou, brincando, rapaz, se fosse pai que tá atrasado faz mais uns 3 meses. Mande o Pix, se tivesse Pix, né? Esse negócio do prefeito, né? Eu vi esse vídeo, cara, assim, eu pensei pelo outro lado, cara, o prefeito, o gestor, que ele precisa sair de casa 2 horas da manhã para fiscalizar o que está acontecendo na unidade, ele está assinando um atestado de incompetência. De incompetência, com certeza. Ele errou ao escolher o secretário de saúde dele, que errou ao escolher o gestor da unidade, porque assim, tem uma cadeia de pessoas que deveriam estar fazendo esse trabalho de fiscalização e de fato não estão. Então, pô, eu fiquei pensando, fiquei raciocinando. Ou faz isso porque isso dá votos, né? Não, aí, com certeza, né? E então, isso assim, traz uma propaganda, né? Agora, e aquela narrativa também, né? Que infelizmente hoje, e aí eu vejo como uma sociedade que muitas das pessoas julgam, tipo assim, aqui julgam o fato da pessoa ser bem sucedida. Né? Julgam de verdade assim, olham com outros olhos, né? Como até um amigo meu tá falando, cara, o cara ter dinheiro é pecado, hoje é mal visto, né? O cara ter dinheiro. Então, mas todo mundo quer. Mas todo mundo quer. Mas assim, quer ter o dinheiro, mas não quer ter a caminhada, né? Sim, exato. Não, final a parte de não dormir e tal. Mas enfim, isso cria um clima de muita animosidade, de uma briga de classes, vamos dizer assim, que de fato só interessa a quem se alimenta dessa briga, desse contraponto. Não é bom nem para o paciente, não, nem é bom para a gente, não ninguém, é ninguém, né? Então, de fato, tem se criado essa animosidade que eu vejo com extrema preocupação. Com extrema preocupação, né? O pessoal, todo mundo acha que médico é rico e quando na verdade... É uma crença. É uma crença. Não, médico é rico. Cara, tá certo que assim, via de regra os salários do concurso e não sei o quê, de fato a gente ganha o que 5% da população ganha, vamos dizer assim, né? No concurso e tal, mas custa do trabalho, claro, você estuda, trabalha, cumpre seus horários e não sei o quê. Nesse momento não conta o que se dedicou e o que se investiu nisso, né? E ok, mas assim, se você for pegar, e aí é um dado interessante, tá? Se for pegar o grosso dos médicos hoje, e isso tende a piorar ao longo do tempo. O grosso dos médicos hoje ganham de forma semelhante a outras profissões. O grosso. Se o cara ganhar mais um pouquinho, o cara ganha mais um pouquinho mais, tipo, trabalhando 120 horas por semana, 96 horas por semana. Mas se você for pegar, é parecido com várias outras categorias profissionais. Não digo nem das outras categorias profissionais da saúde, que eu acho que tem salários de fato aviltantes. Sabe? Você sabe que isso... Principalmente do ponto de vista terceirizado. Acho que não são dignos. É isso mesmo. Acho que a palavra é isso, né? É isso mesmo. Não são dignos. E mas quando você pega outras categorias... Claro, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Mas se você sai da saúde e vê outros mercados, é parecido. É parecido com outros mercados de outras categorias profissionais, né? Eu acho que hoje está difícil para todo mundo, né? Está muito difícil. Né? Não há mais facilidade, né? Acho que só tem uma classe que está bem satisfeita, que são os políticos, né? Esses andam bem, muito bem, obrigado. E muitos privilégios. E não precisa cortar, não. Deixa aí que faz sentido a gente observar isso, né? Realmente se alimentam, inclusive, dessa desgraça. Quanto mais desgraça... Desculpe. Quanto mais... Divisão mesmo. Divisão. Melhor, né? Mas eu quero falar um pouco de um momento que foi muito importante, onde a emergência ela foi fundamental. Até assim, me pergunto se o médico emergencista está preparado para aquilo, né? Que foi a pandemia, né? Que são os grandes desastres, né? Então, você imagina, eu morei no Chile muito tempo, então, e vivi o terremoto de 2010, foi um verdadeiro desastre.
né? Todos, né? Assim, boa parte dos meus colegas saíram de Santiago e foram atender no Sul num momento, a enchente do Rio Grande do Sul agora, né? Sim. Então, assim, como é que vocês são preparados para atender uma demanda tão alta em tão pouco tempo? Eu assisti uma entrevista de um colega emergencista de Santa Maria, né? Então, do episódio da Boate Kiss e tal. Possivelmente o Carlos Dornelles. Foi o Carlos Dornelles, com certeza. Não lembro o Acho que nome foi. dele, mas a história é realmente assim, ele Gente não finíssima. estava preparado para aquilo. E ele, em um insight, em dias antes, ele disse, olha, nós estamos aqui em uma cidade que é um corredor, vários BRs, nós temos várias faculdades, né? Nós somos uma cidade universitária, temos um pelotão do exército aqui, um grande quartel. Então, assim, a possibilidade de acontecer alguma coisa aqui é extrema. E ele estava, parecia, organizando um fluxo de comunicação e tal, quando efetivamente aconteceu, né? Mas, assim, nós estamos preparados para isso? Vocês, médicos emergencistas, estão preparados para atender uma demanda tão rápida em tão pouco tempo? Perfeito, perfeito. A medicina de desastre, ela envolve diversos desafios. Você vai ter em um momento único uma grande leva de pacientes que superam a capacidade de resolução. Supera em relação a recurso material, a recursos humanos. Estamos falando em um conceito de vítimas em massa. Sim. Quando você tem múltiplas vítimas, é um conceito que envolve vários pacientes, mas que há uma demanda de recurso material, de recurso humano para atender, mas que precisa ter uma concepção de atendimento a múltiplas vítimas. Aí que entra a priorização de gravidade, seleção, a triagem, direcionamento de quem precisa e do que precisa, né? Selecionando isso, fazendo essa triagem. E, ao mesmo tempo, você vai precisar de vários fatores na medicina de desastres. E a gestão, ela é fundamental. A gestão pública, a gestão hospitalar, envolvendo toda uma rede institucional, interinstitucional, tá? Interdisciplinar, multidisciplinar, para poder, então, atuar. O fato é que, infelizmente, no Brasil, nós não estamos plenamente preparados para poder fazer um atendimento de múltiplas vítimas, um atendimento em vítimas em massa. Então, veja, nós tivemos aqui um grande evento esportivo, que foi em 2014, na Copa do Mundo, e na época houve um treinamento durante uma semana, onde vieram profissionais da Alemanha, né, conduziam um treinamento de múltiplas vítimas, em cenários de uso, inclusive, de armas biológicas, armas químicas, que poderia acontecer, e esse treinamento ele finalizou com um grande simulado de múltiplas vítimas. E veja, em 2014, estamos falando aí pouco mais de 10 anos atrás, e meio que ficou um hiato. Ficou um hiato. Nós não tivemos, né, outros treinamentos, porque isso tem que ser feito de maneira periódica, pelo menos um a cada 6 meses. E eu costumo dizer que, infelizmente, a cultura brasileira é uma cultura reacional. Ela só se movimenta depois que acontece. Só que muitas das vezes os desastres podem demorar anos para acontecer. É uma situação de exceção, né? É difícil ser treinado. Difícil isso, né? E a gente tem que estar preparado como se acontecesse todo dia. E através da educação, da gestão, envolvendo e fazendo esse trabalho de prevenção, de mitigação do desastre através desse processo de organização. É isso que a gente precisa. Infelizmente, todo hospital ele precisa ter um plano de atendimento a desastre. Os que têm, muitos estão com esse plano na gaveta e não colocam isso em prática. Infelizmente. A gente não tem um hábito disso mesmo, né? Tá até conversando com o Carlos recentemente, né? Lá da Boate Kiss e tudo. E, cara, isso tem 20 anos, quase. Não? Tem por aí. Tem mais. Não, tem menos de entre 15 e 20 anos. Eu não vou lembrar. Mas a produção aí quiser bastante reavivar isso aí. Bastante tempo. Mas eu perguntei, cara, se acontecesse de novo, vocês passaram por um desastre gigante, se acontecesse hoje, algo semelhante, ele, cara, seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa.
Essa é a realidade. Essa Seria é a a mesma coisa. Essa é a 2013. 2013, né? Tem 12 anos. 12 anos. Então, essa é a realidade, infelizmente. Aí o que aconteceu? Você falou muito de um período que foi da pandemia do Covid, né? Então você estava preparado assim. À época eu chefiava a emergência do HGF. 2020, eu tive a sorte de entrar lá, de assumir o cargo dia 19 de dezembro dia 21 de dezembro de 2019. Já pro preâmbulo, Pô, já anunciando o que vinha, né? E assim, cara, eu espero muito que ele nunca mais passe por um negócio daquele. Porque assim, foi impactante. Foi muito forte. Foi um momento de muito aprendizado. Hoje eu reflito na minha carreira até de gestor mesmo, de muito aprendizado. Porque uma das habilidades do emergencista que para mim foi importante ali é que você tinha que tomar decisões de um dia para o outro, decisões de gestão de um dia para o outro, né? Mas assim, o que a gente viveu além de 2020, quem viveu aquilo ali, o Daniel estava na linha de frente também, trabalhando, atuando. Quem viveu aquilo ali, aquelas situações, aquilo você nunca mais vai esquecer. E com certeza influencia na nossa atividade hoje. Sim. Com certeza influencia muito na nossa atividade hoje, né? Principalmente 2020, né? Que é uma doença nova. A gente não sabia o que fazer. Não sabia que remédio fazer. Entubava todo mundo precocemente. Não conhecia o mecanismo de doença. Não conhecia nada, né? Não conhecia nada. Então, assim... E assim, eu acho que a ciência, ela deu uma resposta muito legal em um curto espaço de tempo. Isso foi um negócio legal da humanidade, né? E assim, se você descobre uma doença hoje, por vias normais, uma vacina demora 12 São anos. Décadas, 12, 15 anos Claro. para ser desenvolvida. A gente fez isso em 1 ano, em 2. Nunca você viu isso na A quantidade na de história da trabalho, humanidade. de mudança de conduta. Nunca eu lembro viu que eu- isso na história da humanidade. Né? Eu lembro em 2020, cara, a gente discutindo lá no HGF, a gente se reunia todos os dias, discutindo e pegava artigo, saía um artigo da China com 20 casos, né, que fazia metilprednisolona, será que vale a pena? A gente pegava todo artigo e ia atrás, ver o que saía para ver. Primeiro protocolo que a gente fez em 2020 com metilprednisolona, com o corticoide usando, né? Lembro demais que a gente se reuniu ali 6 ali para escrever e para pegar. E cara, quando a gente via aquilo ali, eu acho que o dia que mais impactou para mim foi quando a gente teve que fazer um plano de contingência para assinar DO, cara. Com Imaginou, servidores. Só para... Assinar declaração de óbito com servidores que não podiam estar ali na linha de frente. Eles ficavam... Imagina também a situação. Eles ficavam com a responsabilidade de falar com a família para assinar da notícia de óbito, da declaração de óbito. E naquela época a família não podia ter acesso não tinha velório. Não tinha. Eu lembro, demais. Mas que loucura que a gente viveu, né? Não tinha velório, a família não conseguia se despedir do seu ente querido ali, né? Enfim, então foi um negócio que marcou muito, muito minha vida profissional, minha vida pessoal também, assim, impactou muito. E que eu acho que me ajudou muito a formar minha cabeça, tanto de gestor quanto de médico emergencista, sabe? A gente vai ter um episódio do pior momento de nossas vidas, porque assim, a primeira temporada é tudo vida. Então nós estamos aqui lutando pela vida. Certo. Parte 2, a primeira parte foi da UTI com o André, né? Então, e a gente vai ter o pior momento de nossas vidas, que vai ser só sobre Covid, né? Que acho que vai ser foi pesado, cara. Foi muito pesado, foi muito difícil. Pesado. Sem política, sem Sim, isso, claro. né? Quando, né? Foi um momento onde eu me policiei e disse, poxa, e agora? Eu que não sou médico lá em frente, passei 3 meses dormindo num quarto separado da minha casa. Sim. Para eu falar com os meus filhos, eu lavava o nariz, tomava banho, a minha roupa era deixada lá descartada, eu ia, parecia um astronauta, porque você finalmente enfrenta algo que, por mais que seja o fim de todos nós, mas ela estava ali olhando pra gente direto, o tempo todo dia. Né? E não 10 vezes, era 1000 vezes por dia. Ah, tá maluco, né? Cara. Foi... Eu cara, eu lembro de cada coisa, né? Que nos plantões ali, já entubei marido, mulher e filho no mesmo turno. Olha isso. Marido, mulher e filho no mesmo turno, cara. A família toda, porra, nunca esqueço disso. Rapaz, tem tanta história dessa época, assim, foi pesado demais. Não, foi. Se eu tô pensando que a gente aqui, se você se deixarem, a gente fica no estúdio 3 horas, né? Imagina
para falar sobre isso. Não, tá maluco. Fica fácil aqui, viu? Mas eu acho que, assim, de novo, quando a gente falou pro telefone hoje mais cedo, eu disse, olha, acho que o episódio vai ser pequeno. Mas aí eu até disse, ó, tem que continuar aqui a frase, é pequeno, não é porque vai ser curto, não, é porque é pequeno, porque é tanta coisa que a gente tem que falar, né? E é tão interessante ver o brilho do olho de vocês aqui, que realmente, para mim, eu acho que eu tô fazendo Medicina Limitada, que é mais para mim, né? Porque tem sido uma terapia, cara, assim, ter pessoas com tanta paixão pelo que fazem na minha frente, falando com tanta simplicidade, com tanto amor, com tanto... Até me faz ver com outros olhos o que eu faço hoje, né? Assim, então, se isso mexe com alguém que tem 22 anos de formado, né? Eu imagino qual é o efeito do que a gente está fazendo aqui para quem está chegando, né? E aí, a gente tem que encerrar um dia, um momento. E aí, eu tenho uma segunda, uma última pergunta que eu faço para todo mundo, e talvez seja o cerne do Medicina Limitada, né? Eu sempre achei que a medicina me fez olhar diferente para a vida, né? E eu queria saber de vocês, como é que a medicina fez vocês olharem diferente para a vida de vocês? Perfeito. A gente sempre aprende, e a gente está sempre aprendendo, cada vez mais com cada experiência que a gente vive. E eu costumo dizer que experiência não tem a ver unicamente com o tempo, mas o que você traz de reflexões, transformando isso em aprendizado por cada vivência que você tem. Então, isso você constrói uma experiência de fato. E a medicina me ensinou cada vez mais encontrar esse meu... estabelecendo que a medicina para mim é um chamado e que eu sou meramente um instrumento. E que a minha intencionalidade em assumir a medicina, assumir e atuar na emergência, me torna isso, de fato, um instrumento de Deus, né, de exercer a medicina. Esse é meu chamado, né, entendendo isso. E que tem a ver com pessoas, né, de procurar exercer a medicina para pessoas. E o meu propósito, ele se construiu em levar uma educação de qualidade, de maneira séria, para que isso se tenha uma ligação com o meu chamado. Então, por isso que eu já tive várias propostas de estar saindo da assistência, de estar saindo da emergência, de ir para um outro nível de atenção, mas enquanto eu entendo que o meu chamado é na emergência, né, eu estarei lá procurando aprender e construindo o meu propósito com a educação médica, né, fazendo esse link, né, junto. Então, isso a gente tem que estar sempre aberto para o aprendizado. Isso tem me tornado uma pessoa melhor, né, entender isso, né, hoje eu tenho convicção que me torna uma pessoa melhor, né, um pai melhor, um marido melhor, entendendo a responsabilidade que eu tenho na minha geração familiar, dos meus filhos, né, levando essa construção de valores que a medicina hoje, né, constrói cada vez mais, né, no meu entendimento. Acho que é isso. Acho que a medicina me ensinou muita coisa, sabe? Me ensina todo dia. Eu acho que o Daniel foi muito bem quando falou que a gente aprende todo dia. Não aprende só com professores, com colegas, a gente aprende com o paciente demais, sabe? Eu acho que principalmente a emergência ensina uma coisa muito importante pra gente, que é o quanto nós somos frágeis e impotentes, né? Enquanto seres humanos, Com seres né? humanos, né? Como a gente é... Na emergência, principalmente se você lidar só com paciente grave, eu falo muito pros colegas isso aí, muitos dos nossos pacientes vão morrer, cara. Muitos pacientes que entram na emergência, na sala vermelha, eles vão morrer, né? Por mais que você exerça o seu melhor. Uma vez falando para uma colega, ela disse assim, pô, tô triste porque a gente perdeu aquele paciente, tá? Não sei o que. Cara, você fez o seu melhor? Cara, eu fiz e tudo isso aqui. Cara, você fez o seu melhor. A gente tem que lidar com isso, né? O quanto a gente é impotente diante de alguns cenários. Isso
pelo menos a mim, né? Me faz exercitar muita humildade, a não ter vaidade, a estar disposto sempre a melhorar, ser 1% melhor a cada dia, né? Você ser melhor não só tecnicamente, mas ser melhor como pessoa, como seres gente, humanos, né? Então, assim, eu acho que a vivência da medicina, ela ensina muito isso. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes. Hoje eu tenho certeza disso. Legal. Me vejo como uma pessoa melhor do que eu era antes por tudo que a gente vê ali, né? Pelas situações que você não consegue mudar o destino das coisas, né? Eu passei por uma experiência, eu não comentei isso com ninguém ainda, eu passei por uma experiência recente da morte do meu avô, em setembro, que foi meu pai, né? Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, meu avô foi meu pai, né? Lá em São Luís, teve um AVC, foi pra UTI, fez sepse pulmonar, choque séptico e pai, e eu, quando ele foi entubado, eu viajei pra lá, né? Viajei, não tinha voo, fui de carro, e cheguei e fiquei de plantão na UTI com ele. De plantão, pedi autorização do diretor do hospital, que eu conheci, eu posso ficar com meu avô de plantão aqui. E fiquei de plantão. E aí eu fiquei 24 horas, 36 horas. Quando eu saí para descansar um pouquinho, ele foi a óbito. Cara, aquilo me fez pensar, pô, cara, refleti muito sobre a medicina. Assim, cara, não tinha o que eu fizesse, o que a ciência fizesse naquele momento, ele ia cumprir e acontecer o que estava previsto para acontecer com ele. Né? O que a fisiologia, a fisiopatologia da coisa iria acontecer independente do que a gente fizesse. Independente do que a nossa ciência, do que a medicina, do que a gente intervisse, qualquer intervenção ali. Isso, eu acho que a gente precisa pensar de fato nisso, né? Em como isso deve servir para alguma coisa, para a gente se enxergar mais humilde com o outro, ter mais empatia com o outro. Que a gente é impotente diante de algumas situações, mas a gente tentar ter a cabeça, trabalhar a cabeça para que a gente, como o Daniel falou, a gente tem que sair de casa com o intuito de fazer o nosso melhor. Pode ser que aqui, naquele dia, nosso 70% seja o nosso melhor. Nem todo dia a gente tá 100%, claro. Né, Daniel? Sim. Pô, a gente Claro. vive um monte de problema, e nem todo dia você tá 100%. Então, tem gente aí que fala no Instagram que todo dia tá 100%, pô, tô enganando vocês. Aquela que tá falando aí. Nem todo dia você tá 100%, não, cara. Então, assim, mas, pô, naquele dia, se 70% do seu melhor, dê o seu 70%. Né? Não, pô, tem dia que você vai conseguir dar 100%. Eu acho que me ensinou isso. Me ensinou a gostar cada dia mais de gente. Adoro gente. Adoro educar, adoro tocar no paciente, examinar um abdômen, passar ultrassom. Adoro isso, adoro gente. E me ensina a todo dia me obrigar a ser uma pessoa melhor, sabe? Top. Bom, eu acho que o Eric vai ter que pagar a hora extra. Ixi! Põe na conta. Todo dia, assim, um presente, né? Assim, eu só tenho a agradecer a vocês. Acho que a gente vai ter que fazer um segundo momento aqui com vocês, com a emergência, porque realmente é algo fascinante. Mas, assim, o mais fascinante não é a especialidade. O mais fascinante é como vocês falam da vida de vocês. Isso, para mim, é o meu presente. Eu quero agradecer a todos aí que acompanharam a gente até agora, né? Deem um like se vocês gostaram, né? Assim que se fala, como é, Daniel? Deem um like, compartilhem, se inscrevam no Medicina Limitada, aprendam com esses monstros aqui que, na verdade, estão dando, né? Estão se despindo aqui em alma para tentar mostrar um pouquinho do que é a nossa vida, né? Do que é o nosso dia a dia, do que a gente consegue fazer. Muito obrigado a todos, um beijo grande, fiquem com Deus. Valeu, tchau, galera. pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.